nossa última palestra agora, eu quero convidar a professora Maria Jesus Reis, docente da psicologia aqui da UFSCar e psicóloga na USE, também aqui na UFSCar, onde ela recebe alunos e estagiários de vários cursos. Eu vou começar agradecendo aos meninos que organizaram o evento, da Liga, que eu sei que é um desafio, né, organizar algo dessa magnitude sobre essa temática. E é um tema difícil. Eu sei que vocês vão sair. Quando os meninos disseram como abordar, como fazer, eu fiquei um pouco ansiosa. Assim, porque a gente sabe muito pouco sobre o que fazer sobre isso. Então vai ficar uma repetition do tipo, ó, isso, como a gente reconhece, mas de fato é porque a gente sabe muito pouco sobre o assunto e a gente sabe menos ainda sobre o que fazer com ele e menos ainda como prevenir essa condição. Então, somos todos muito frustrados em relação a isso, né? Eu confesso para vocês que eu acho que eu tomei na verdade, eu organizei meu tema não muito diferente das meninas, né? Mas eu acho que eu pensei mais nos profissionais em formação da área da saúde. Então, eu não fiquei olhando muito para vocês como alunos de graduação que podem, e neste momento, estar vivendo essas condições que levam a pensar se a vida tem sentido, mas mais como profissionais que estão nesse momento sendo capacitados para identificar um pouco o que é que passa sob o olhar do profissional de docência ou do profissional da área de saúde, o que é que tem sido pesquisado e o pouco que a gente não sabe sobre isso. Quando eu estou na minha atuação profissional, quais são os indicadores, né, que me faz, nossa, quanto tempo agora que eu te vi, desculpa, alguém que eu estou com muita saudade, eu não tinha visto você fez nenhum sinal assim, tudo bem? É uma ex-aluna, entendeu? Bom te ver. Então, eu vou falar dessa perspectiva. Então, eu quero que vocês se coloquem neste lugar. O que o pouco que a gente sabe não é muito, mas como o que é que são sinais e o que é que a literatura tem colocado que de alguma forma nos ajudaria a identificar de uma forma um pouco mais, de forma precoce, talvez um pouco mais efetiva, um pouco mais rápida, alguns comportamentos, condições e sentimentos relativos e que podem prever, que estão altamente correlacionados com a tentativa ou com o suicídio, tá? Então, é um pouquinho diferente o cantinho em que eu coloquei vocês como minha audiência, tá bom? Mas o assunto vai estar próximo. O que é suicídio, né? Então, você vai dizer, Jesus, ele começou dessa definição. Eu coloquei deste momento que eu quero chamar a atenção para alguns assuntos importantes aqui. É uma morte causada por um comportamento auto-infligido, né, com qualquer intenção de morrer como resultado desse comportamento. São dimensões importantes para a gente que trabalha em saúde. Primeiro, é um comportamento em que eu mesmo inflijo sobre mim mesmo algo que poderá produzir a minha morte. Mas mais do que isso, além disso, eu tenho uma dimensão cognitiva, que eu faço e eu tenho como meta morrer. É interessante a gente fazer essa distinção, porque às vezes as tentativas de suicídio são sutis. Algo que parece suicídio tem um formato de suicídio. A pessoa tomou vários comprimidos e passou mal e veio para o hospital, e na hora que você vai cuidar dessa pessoa, na hora que você olha o fato de como o comportamento, qual era a função e qual era a intenção, não são necessariamente os cuidados de suicídio, são outros sofrimentos mentais, são outras direções,
mas não se caracteriza como tentativa de suicídio. Por outro lado, eu já tive um paciente muito curioso, ele tinha um toque muito severo de contaminação. Já fazia mais de 8 anos que ele já estava afastado, né? Não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais andar de ônibus, não conseguia mais andar em algumas ruas. E ele tinha um shortzinho, um calçãozinho, que ele tinha usado no enterro de um sobrinho, e segundo ele, é o momento em que ele começou a ficar mais comprometido com a doença, porque ele achava que aquele short tinha ficado contaminado. E havia outra coisa que ele fazia, ele não usava chinela havaiana, né? No Ceará é chinela japonesa, qualquer chinela. Não é porque era cara não, gente, podia ser Ipanema também. Ele não usava aquela chinelinha que era de dedinho, porque ele tinha absoluta certeza que ele seria contaminado, ele andava com aquilo e ele iria morrer. E ele era um grupo que a gente tinha, o pai dele faleceu num certo momento da terapia, em que ele estava começando a sair de casa, em algum hospital, enfim, né? E era um medo que ele tinha. Então ele chegou na sessão, no encontro seguinte, e ele falou assim: olha, eu estou desesperado. Eu confesso para você que eu coloquei o short, fui até a esquina da minha casa de chinelo e voltei. Né? Eu tenho certeza que você... Veja, para nenhum de nós colocar uma chinela, colocar um short e ir até a esquina é tentativa de suicídio. No caso dele era, porque ele tinha chegado no fundo do poço. Ele acreditava piamente que ele viria contaminado e aí ele morreria, né? Então, a intenção são dimensões. E quando a gente trabalha em saúde, você vai estar sempre rastreando qual a intenção e o que é que a pessoa de fato está fazendo. Por exemplo, crianças raramente se comportam muito, se suicidam, mas raramente o suicídio de criança ele é ostensivamente parecido com o de um adulto, né? Elas se colocam em situações do tipo subir em muros, deitar embaixo do carro, ficar parada no meio da rua. O acidente pode ocorrer, ela pode morrer e você não identificaria aí um suicídio. Então, só detalhes, enfim, só para vocês entenderem que durante todo o processo eu vou estar falando sempre disso, né, dessa intenção que tem que ser descortinada e o comportamento que pode ser utilizado para esse término da vida, tá bom? Então, são 3, a gente não precisa lidar, já está nessa condição terminal para pensar em prevenção de suicídio. A gente sempre pensa no suicídio e fica mais preocupado quando de fato uma pessoa das 20, e essa é a estatística, 1 em 20 tem sucesso. Para o profissional de saúde é muito frustrante esse 1, né? Para além dos 19. Mas o fato é que nós temos alguns comportamentos anteriores que podem nos ajudar a prevenir, identificar, prever ou interferir um pouco antes, que é a identificação de algumas coisas que acontecem no momento anterior da tentativa final do suicídio e até pensamentos, cognições, ideações que poderiam ser identificados antes do comportamento em si. Tá bom? Uma análise que eu encontrei que eu acho que é muito legal são tentativas, não sei se alguém que conhece esse trabalho ou interagiu, você conhece alguém desse grupo, Jair? Eu não conheço muito. É um pessoal de Recife, ele não descreve muito onde ele conseguiu dados, mas aparentemente são dados nacionais do SUS, que ele conseguiu. O que é que ele faz? Ele analisa todas as internações por tentativas de suicídio ou, enfim, por entradas que levaram à morte por tentativa de suicídio, desde que o indivíduo tivesse ficado interno por 24 horas.
Por que 24 horas? Porque menos que isso o SUS não resiste a algumas características, é um outpatient, então alguns dados ele não conseguia. E ele rastreia de 98 a 2014. E o que é que eles encontram? Esse artigo saiu em 2016, o vermelhinho foi embora. Né? Então siga o meu dedinho. Tá bom? Então, o que aparece de clássico no Brasil, olha, de 98 a 2004, como sempre, homens se suicidam mais que mulheres, quando você olha para o gênero, né? E com relação à idade, você vai ter o suicídio dos 10 aos 14 anos, que é esse mais baixo, mas você tem de 3, né, a 2 suicídios por 100 mil. Agora, o que eu acho interessante é algumas coisas que ele discute que eu acho interessante. Se vocês olharem essa curva a partir de 2005, ela tem todas elas uma ligeira curva que é descendente, né? Apesar de nós termos nesse momento um registro de tentativas de suicídio muito mais organizado pelas secretarias, né? O que os autores discutem é que possivelmente nós não tínhamos antes uma política de cuidado com o suicídio. 2005, 2006 foi criada a comissão referente ao cuidado do suicídio e nós temos então começado a política um pouco mais direcionada para essa questão. Então você tem uma queda discreta ali, mas que é contínua. Mas o que chama a atenção, né, se vocês olharem ali no final, é que nos últimos 2, 3 anos a gente tem uma tendência de... A gente tem o que sempre se tem, as pessoas que são a faixa etária que mais comete suicídio são indivíduos entre 35 e 40, 50 anos, né? Mas o que vocês vão observar ali, ó, é um aumento da taxa de suicídio entre jovens de 15 até 24 anos e de 25 a 34 anos. Né? É disso possivelmente que a gente está falando agora. De repente, por alguma questão social, e eu acho que a gente vai falar um pouco desses indicadores, nós estamos tendo uma redução da idade da tentativa de suicídio ou do suicídio pleno, com sucesso, né? E quando a gente pensa na graduação, possivelmente a gente está falando disso, porque é esse grupo de jovem que a gente vai estar interessando. Ele vai estar em contato conosco, né? Com mais frequência. Embora, se vocês olharem bem, eu não vou ficar focado só na graduação, porque era na sequência eu ia deixar a graduação toda com a Karina. Então, eu pensei muito mais na depressão ligada ao jovem, que era a minha função no percurso, né? Então, na verdade, esse não é um fenômeno só das universidades. Em geral, mesmo nas nossas estatísticas, o jovem adulto, ele tem buscado terminar a vida ou tentar suicídio numa idade bem mais jovem do que você tinha em média ao longo dos anos, né? Se vocês observarem, quase sempre, né, a idade é aquela que é previsível, de 35 a 44 anos. Existem alguns estudos, eu trouxe um aqui, que eu acho que alguns de vocês até devem conhecer, que tem sido feito. Esse é um exemplo que saiu agora, eu trouxe só porque ele é recente, tá? Que é sobre ideação suicida e o comportamento e ideação suicida em instituições de ensino superior, né? E eles estão tentando construir o que se chama análise de classes latentes, que é o que é que acontece em conjunto, que tipo de comportamento você vê, que tipo de indicador é importante que preferia o aumento do suicídio ou não suicídio. São meta-análises de dados ou de entrevistas
depende do estudo, mas a ideia é sempre fazer uma macroanálise de grande número de indivíduos e tentar plotar o que é que caracteriza diferencialmente indivíduos que tentaram suicídio e aqueles que têm baixa probabilidade. Tem toda uma estatística que eu não entendo de jeito nenhum, tá? Então não me perguntem como ela é, tá? Mas um dado legal, então tem até clusters de RAI, muito chique o negócio, gente. Mas eu prefiro deixar isso para outro, entender. Então, o que é que nós temos ali? Nos Estados Unidos, que é um país cuja segunda maior causa de morte entre jovens é o suicídio, a primeira maior causa de mortes nos Estados Unidos são overdose e drogas. Mas a segunda é suicídio. Eu imagino que as duas estejam ligeiramente relacionadas, né? Então veja, o que é que vai aparecendo, o que é que a gente vai dar? Se você vai trabalhar com saúde dentro de uma universidade, que tipo de comportamento, pelo menos no que concerne os Estados Unidos, e que, portanto, talvez valha a pena a gente começar a investigar. Não há pesquisa sistematizada nesse sentido no Brasil, talvez a gente precise gerar esse tipo de informação, né? Então, alguns comportamentos lá são autopreditores. Eu deixei em amarelinho, ainda bem, porque o vermelhinho não vai funcionar, e eu não estou nem reclamando, porque o vermelhinho era um empréstimo da Marina, primeira, né, que... Não, está passando. É que isso, quando você abre o artigo, ela não passa mais, você tem que ser no manual, entendeu? Então veja bem, algumas variáveis, se vocês olharem, vocês têm de C1 a C6. Tudo que acontece em C6 são dimensões de alta correlação com o suicídio. É o cluster de maior alta correlação. Então, se vocês derem uma olhada, quando você pensa, a primeira tabela é estudante de graduação, a segunda são estudantes de pós-graduação, tá? Então, o que é que você tem ali? Algumas coisas são mais gerais, por exemplo, você ter 22 anos ou menos, então, te coloca num ponto de 84,1%, entendeu? Essa é a análise. Mas o que chama a atenção para a gente é nas últimas 2 semanas. Então, se você vai rastrear, você teria que investigar as 2 últimas semanas anteriores do seu aluno ou do seu paciente ou daquela pessoa que você está avaliando. Dando uma olhada no... Veja, se ele tem menos de 22 anos, se ele está com algum conflito com relação à sexualidade ou identidade masculina, se ele descreve para você uma história de suicídio próxima, anterior, se nas 2 últimas semanas ele descreve que a vida tem sido muito difícil, com dificuldades para além do que em média, em termos de dinheiro, em termos de finanças, em termos de relações, final de relacionamentos, né? Se sentir nas 2 últimas semanas mais deprimido do que em média, se sentir muito rebaixado ou deprimido, né? Ter uma auto-percepção de si mesmo como falhando constantemente há mais de 2 semanas, pensamentos, ficar cortejando com pensamentos sobre a morte, né? De vez em quando falar com alguém sobre como seria bom morrer, ou eu preferia não estar aqui, como eu queria que tudo acabasse, ou eu não gostaria de ser outra pessoa, são indicadores desse tipo, né? E o próprio suicídio em si, particularmente se a pessoa descreve uma ideação construída com onde fará isso, o que utilizará para fazê-lo, como fará. Então, vou na minha casa, vou usar o veneno de rato, já comprei o veneno de rato, quero dar um tiro na minha cabeça e eu já tenho um revólver em casa, já tenho as balas em casa. Então, quão concreto é possível esse pensamento suicida? E o que é interessante, e eu vou me focar nisso,
uma depressão moderada ou severa. Se vocês olharem os C6 da depressão, é de 97,6% na graduação. Identificar a depressão moderada e severa joga o seu rastreador. Isso é um rastreador, não significa que se a pessoa tem isso, ela vai se suicidar na sua frente. É um rastreador. São sinais que deixam esses indivíduos numa margem de cuidado de rastreamento. Você deve se preparar para deixá-lo ou colocar imediatamente sob o cuidado de um profissional, ou pelo menos para acompanhar num certo momento e ver se esses indicadores ganham maior gravidade ou se desaparecem. Então, são rastreadores importantes, né? Depressão na graduação é 97,6%. Agora, quando você chega ali embaixo, olha, na pós-graduação, 100%. Tá? Então, depressão, o meu assunto que me deram de dever de casa era sobre esse, depressão e suicídio. Então, eu vou me focar nesse vilão da vida humana, dessa arma psicológica secreta que é a depressão, né? Então, o que são transtornos depressivos? A Karina já comentou com vocês. É uma característica de humor predominantemente triste. Estou fazendo uma descrição geral, essa sensação de vario. Acho que todos nós temos um conceito intuitivo de depressão, né? Mesma coisa de infinito, de mortal, de infinito. Todos nós convivemos tanto com depressão que a gente tem uma ideia, mesmo sem nunca ter visto ou sentido a depressão, às vezes, né? Mas essa sensação de vario, às vezes de vazio, gente, então eu esperem. E algumas alterações somânticas e cognitivas, tá? Na previsão da depressão, possivelmente, no caso da depressão, a maior relação com depressão e suicídio é a depressão maior, tá? Que é aquela condição de reincidência da depressão, que às vezes acontece quando há uma vivência desencadeante, mas às vezes sem nenhum motivo específico, e você persistentemente ao longo da vida terá vivências, voltas e voltas às grandes crises de depressão. 15% dos pacientes que relatam tentativa de suicídio, eles fecham um diagnóstico de depressão maior. Mais do que isso, 50% dos suicidas, ou seja, eles cometeram suicídio e alguém agora vai procurar informações para identificar qual foi a causa. 50% desses fecha-se o diagnóstico de depressão maior, né? E risco de morrer, esses quando você faz, não no Brasil, é outro dado que a gente não tem muito bom no Brasil, mas isso são dados da APA, são dados do DSM, tá? DSM-5, nós precisamos encontrar um pouco as nossas estatísticas sobre isso, mas nos Estados Unidos e nos dados no Canadá, na França são dados que foram compilados, o risco de morrer por suicídio de alguém que tem um diagnóstico de depressão maior é 20 vezes maior do que alguém da mesma idade, do mesmo gênero, da mesma educação, da mesma extrato demográfico. Quando você compara, 20 vezes mais pessoas com depressão maior cometem suicídio, tá? Um outro quadro também de depressão, e é a depressão, porque o transtorno bipolar ele é retirado do DSM-5 do capítulo da depressão. Então, os próprios autores dizem, nós estamos deixando o transtorno bipolar entre o espectro esquizofrênico e o transtorno depressivo, né? Porque sinalizamos, isso é bem no início do artigo, que esse transtorno ele está imbricado neste caminho entre os transtornos esquizofrênicos e entre a depressão, não é? Então, no caso do transtorno bipolar, é outro,
Se você tem alguém que tem esse diagnóstico, ele também, de antemão, já é um profissional, alguém que você vai acompanhar, um aluno, que tem o risco de 15% maior de cometer suicídio do que a população da mesma idade, do mesmo gênero, com a mesma educação. Tá? Ele, segundo algumas estatísticas, isso varia, mas segundo o DSM-5, ele pode responder por 1/4 de todos os suicídios que acontecem. Né? E mais do que isso, para a gente que trabalha com jovens, estamos particularmente pensando na graduação, tem um gatilho que é essencial ficar sob o olhar do profissional de saúde, que está trabalhando com jovens de graduação ou de pós-graduação, que é o fato que algumas drogas, elas são gatilhos para o quadro bipolar. Você tem o que a gente chama bipolar relacionado a drogas. Né? Então, anfetamina, cocaína, sedativos, algumas drogas hipnóticas, ansiolíticos, alucinógenos. Como nós temos um grande consumo de droga em algumas faixas etárias, há uma boa chance que essas drogas sejam gatilho do quadro bipolar e, por sua vez, você tenha o suicídio. Né? Bom, vou rapidinho porque isso aqui a Mariana já falou, que são os impactos emocionais, físicos e funcionais da depressão. Tá? Se nós quisermos construir, segundo os autores que pensam em prevenção, identificação precoce e cuidado na condição do suicídio, particularmente relacionado à depressão, eles têm classificado o que a gente tem chamado de fatores de riscos proximais e fatores de riscos mais gerais demográficos. Então, quais seriam os fatores de riscos proximais? Que uma vez que você entra em contato, há uma boa chance de estar correlacionado proximamente com uma tentativa de suicídio. Então, tentativa de suicídio anterior. Se alguém relata para você durante a anamnese ou na conversa, eu tentei suicídio há 1 ano atrás, eu cortei meus pulsos há 2 semanas, eu tomei medicação para além do que eu podia, mas só dormi, mas eu tentei, eu tomei, mas não fez nada, né? Eu tomei aumentei minha dosagem de cocaína, mas infelizmente eu estou viva. Então, se há um relato de tentativa de suicídio, essa é um fator de risco proximal. Quem tentou suicídio pode e há grande chance que tente de novo. Existe no senso comum uma fala de que quem fala no suicídio não comete suicídio. Retire isso do seu caderno. Quem fala de suicídio, na maioria das vezes, está pensando em fazer suicídio. E deverá entrar na sua lista de cuidado em relação ao suicídio. Né? Então, é importante. E aí tem outra coisa que às vezes o profissional de saúde tem muito medo, de fazer a pessoa falar da ideação suicida ou do suicídio. Mas se eu falar de suicídio, eu vou estar inserindo na cabeça dela a ideia de morrer. Então, eu vou ser ocupada por isso. É outro bom, gente. Não tem nada a ver. É muito importante que você leve a pessoa a falar não só das tentativas anteriores, quanto das ideações suicidas. Tá? Outro fator de risco proximal é a internação ou tratamentos por comportamentos de autolesão. Tem um artigo muito interessante, Self-Harm, que saiu há uns 4 ou 5 meses, que eles fazem uma relação sobre comportamentos autolesivos de diversos tipos. Né? Alguns jovens são muito mais fáceis de você associar, ingerir medicação, por exemplo. Mas, mesmo esses comportamentos de corte que a gente observa ao longo da adolescência, que é muito comum, não é? Que o jovem se corta em algumas áreas, eles têm identificado que o self-harm, neste contexto, na maioria das vezes, 70% a 80% são preditores
Então, quando você recebe numa emergência alguém que você tem que dar pontos, ou que você está fazendo um curativo e você percebe que é uma pessoa que fez um comportamento autolesivo severo. Tem alguns casos, estudos de caso muito estranho, que é indivíduos que usam práticas de silício medieval para si, né? Parece filme, né? Mas de fato tem chicotinhos. Eu acho que chicotinho é bom para algumas situações. Não estou proibindo ninguém de usar chicotinho. Não tenho preconceito, gente, tá? Se você gosta, né? Nada, tá? A questão é isso, qual a intenção que você tem com o chicotinho. Essa é a intenção. Então, o chicotinho, né, para se ferir, para se machucar, para aumentar a dor de sofrimento humano, cortes ou práticas que levam o indivíduo a sentir mais dor nesse sentido, porque ele merece sofrer. Então, você vai encontrar na entrada do hospital, não necessariamente lesões de suicídio clássico, mas lesões do tipo pancadas, roxo, áreas rasgadas, né? E, na verdade, eu já tive, inclusive, um caso, faz uns 2 anos, de uma estudante de um curso de graduação aqui, da área de humanas, que ela foi para o hospital, ela veio para terapia e me contou isso depois, mas ela foi para o hospital e ela tinha iniciado uma condição profissional de prostituição por telefone. Então ela particularmente gostava de práticas masoquistas, mas isso é uma questão, o problema não era esse. O problema é que ela não queria fazer um comportamento muito importante, que era dizer o não. Pare. Toda prática sadomasoquista tem uma negociação muito sofisticada entre o sádico e o masoquista, em que quem está sofrendo a dor ou a penalização deve indicar que a partir daquele momento você deve parar. E o parceiro dela nesse jogo chegou no hospital apavorado porque ela não solicitou a parada, né? E ele continuou com o jogo amoroso. Quando ele percebeu que ela estava sangrando excessivamente, ele correu para o hospital e quando ela veio, e ele, então, esse parceiro, era um parceiro mais fixo, embora ela fosse profissional do sexo, esse era o namorado dela, era um parceiro mais fixo. Esse parceiro mais fixo me procura, fala para mim: olha, eu não sei o que fazer. Nesse contexto, eu não posso continuar com ela, porque eu acho que ela quer morrer. E, na verdade, quando a gente começa a entrar no processo terapêutico, ela tinha uma esperança de que ele a matasse. Não é? Então, ela queria saber até quando ela resistiria até a morte. Então, era uma brincadeira, realmente. Ela estava, veja, apesar de ser um jogo que, quando você olha, ela não está se auto-afligindo, mas ela encontra uma relação para produzir essa morte. Portanto, havia uma intenção suicida aí. Ela não conseguia se matar, mas ela procurava parceiros que poderiam fazer isso por ela, né? Então, esses são fatores de risco proximais. Outro fator, tem alguns fatores que são proximais, mas não são tão diretos. Ou seja, o que a literatura tem mostrado se há autolesão e se há tentativas anteriores, não precisa nem pensar muito. Fique de foco nessa pessoa. Fique olhando para essa pessoa. Essa pessoa precisa de um cuidado maior. Ela está numa área de alto risco, tá? Agora, tem alguns outros indicadores da área de riscos proximais que não são tão diretos. Por exemplo, se você conhece alguém, como fisioterapeuta, isso é um sinal para quem atende casos crônicos, né? Seu paciente está sempre, ó céus, ó dor, ó vida, tudo acontece. Conhece?
Fala pra mim que vocês conhecem, gente. Eu tô tão deprimido. Todos os desenhos animados que eu uso com meus alunos, eles nunca assistiram. É uma espécie de atestado de idade. Horrível. Você conhece? Então, mas você conhece, não é? Ó, Cé, quanto sabe do que eu estou falando? Ai, graças a Deus, fui salva. Muita gente conhece o Ocelo da Ovelha, né? Então, é eternamente desesperançado, né? Ah, mas vamos tomar essa... Olha, eu acho que você devia... Vamos trocar essa medicação, ver se fica melhor para você. Ah, você que sabe. Você não acha que se você mudasse de lugar... Ah, eu já tentei. Não adianta. Mas se você falasse com o seu marido... Ah, você não conhece o meu marido. Não há saída, né? Não há... Qualquer situação de resolução, ela encontra uma muralha de desesperança. Não há. Né? Por incrível que pareça, a gente sempre reconhece a depressão na tristeza. A pessoa chora, se a pessoa dorme, se a pessoa fica triste, se a pessoa reclama muito. Mas existe lugar, particularmente em jovens e particularmente em homens, a raiva, a ira, os transtornos agressivos. Mães depressivas, às vezes têm episódios extremamente agressivos com os filhos. Elas batem, elas gritam, elas chutam, porque elas querem ficar paradas, e criança é um penteiro. Desculpa quem gosta, não é? Eu não sou depressiva, e eu já fico, você tá lá e eles ficam passando, ô tia! Ô mãe, fulano tá aqui. Você... Então, mesmo uma pessoa boa como eu, já fica irritada. Então, quando você tem um quadro de depressão, às vezes raiva, essas mudanças de irritabilidade, bursts, né, episódios severos. Em homens, ele está parado e de repente ele estoura. No adolescente bipolar, é muito mais comum se identificar a bipolaridade num episódio de contravenção. Eu quebro o vidro do vizinho, eu roubo o dinheiro do meu pai, eu espanco um colega meu de escola. Então, é muito comum que na adolescência o comportamento agressivo seja um sinal da depressão. Né? Então, tem que olhar com mais cuidado qual é a função desse episódio de raiva. Outro de risco proximal é uma relação de que você está preso, que a sua vida não tem saída, isolado, você nunca vai mudar. Veja, não são todos, mas se você encontrar 4 desse grupo, 5, você está diante de uma condição de crise. Né? Comportar-se inconsequentemente. Né? Eu estava consertando a antena lá no 5º andar do prédio, ou eu andei de bicicleta, eu subi no trem e andei fiz, como é que chama? Surf de trem? Aqui em São Carlos ninguém morre disso, que não tem trem que funciona. Mas segurar no ônibus, né? Segurar no ônibus e ir com alta velocidade, colocar alta velocidade no carro, né? Eu não, e vou em frente, estilo, como é o filme lá, de alta velocidade? Velozes e Furiosos. Também mostra a minha idade, não sabia o nome desse filme. Velozes e Furiosos. Uso crescente de álcool e drogas. Também. Né? Não, nada disso isoladamente, gente, mas um certo conjunto pode colocar a pessoa. Particularmente se você tem um aumento do uso de álcool e droga e concomitantemente um afastamento dos amigos, da família, alguém que era muito sociável de repente não sai mais, alguém que saía com os amigos agora não sai mais, ou ele sai para beber, ou bebe muito com os amigos, não interagem tanto. Então são modificações
que você pode investigar, inclusive, com a família. Como é que ele está interagindo, está saindo, está indo na festa, está indo ao cinema, tá, não é? Nossa, tudo isso, né? Ansiedade e agitação, distúrbio do sono, mudanças drásticas de humor e o sem motivo para viver. Vou falar mais disso aqui. Esses são mais psicológicos. Desses aqui, eu acho que as meninas já falaram bastante, Maria. O que se falou menos é o perfeccionismo. É impressionante como características perfeccionistas, essas são fatores de risco mais cognitivos e afetivos, né? Então, o pensamento, a impulsividade, a dificuldade de resolver problemas e o perfeccionismo. Eu já tive pacientes com transtornos alimentares que tentou suicídio porque comeu pedaços de pizzas extra. Né? Eu prefiro morrer a ser gorda. Já imaginou se eu tenho essa ideia? Agora, uma coisa bem menos estudada, são os fatores de proteção, tá? Então, vou passar rapidinho porque é muito pouco estudado, mas o que se estuda é isso que aparece. São fatores que, se estão no ambiente, ele previne, mesmo que a depressão esteja presente, você tem. Então, uma rede social protetiva, tem vários, esse é o mais identificado. A família, não é só ter família, mas ter família com laços afetivos fortes, né? Ser casada com filhos, particularmente mães com filhos, raramente tendem a segurar a condição do suicídio. Identificar razões para viver. É interessante essa coisa de identificação. Para viver é uma coisa que tem se discutido bastante. Eu acho que as meninas já comentaram aqui, mas e sentir que você mesmo, que você pode construir algo na sua vida, né? Acho que essas são as mais importantes. As crenças religiosas, mas eu queria voltar. De todas, a questão da família e a identificações de razão para viver tem sido o que se tem estudado mais. Tem instrumentos sobre isso, um instrumento especial para identificar alguns 2 instrumentos, mas tem um que está sendo mais estudado, que ele tem 4 fatores: família, satisfações, religiosidade. Tem 4 itens que agora eu não vou lembrar. Mas assim, o que eu acho que aparece na literatura, eu estava comentando com a Thaís, para que você realmente consiga caminhar na direção da prevenção do suicídio, do cuidado do suicídio, não basta, segundo esses autores, caminhar para a diminuição dos indicadores de fator proximal. Tem tido casos raros. Mas, de fato, se a gente pudesse trabalhar nas condições que fazem as pessoas querer viver, né? O que veja, viver já é em si algo extremamente raro. É uma questão que precisa ser dita, não é? Então, o que nós temos feito? Viver, se você olhar para todos os planetas ao redor desse aqui, você veria que essa condição é um espetáculo. Raramente ela se desenvolve com tanta facilidade. Então, mesmo que você estiver alguém numa condição paraplégica, tetraplégica, é simplesmente fantástico estar vivo. Não é uma coisa fácil de se reproduzir, não é uma coisa fácil de se encontrar, e ela é rápida. Quando você pensa do cosmos como geral, a vida é muito rápida, né? O Carl Sagan, ele dizia no primeiro cosmos dele, alguém disse para ele: vale a pena procurar vida em outros planetas? E ele respondeu assim: olha, não sei se a gente vai encontrar vidas, mas digamos que a gente não encontre nunca. Pelo menos isso vai nos dizer quão raro é essa vida que a gente tem aqui. Então, a vida é muito rara, mas raramente a gente valoriza a vida pela vida, que na verdade, culturalmente, individualmente, nós introduzimos alguns tipos de fatores valorativos que faz a vida ter sentido ou não. Então,
A vida, para algumas pessoas, pode ser magro, pode ser aparência. Então, a vida tem sentido se eu for bonito, a vida tem sentido se eu for rico, a vida tem sentido se eu tiver saúde, a vida tem sentido se eu estiver andando. Então, muito do que nos faz viver depende do que a gente agrega ao valor do viver. Então, se a gente perde esse elemento agregado que a gente valoriza, vou usar seu exemplo, T, tá? Isso que eu acho que é muito bom. Veja, porque eu tenho muito isso também, né? Quando a gente perde esse valor agregado, é algo que nos deixa vulnerável. Né? Então, eu sou uma pessoa que a minha vida inteira fui a menininha inteligente, que é deprimente, né? Toda mulher é uma fase que é ser gostosa. Eu queria, tudo bem, toda mulher é muito, eu queria. Não você faz. Né? Então, em algum momento da vida, é muito irritante você chegar, nossa, essa menina é tão inteligente, ai, meu Deus, meia hora pondo batom, 3 horas escolhendo um vestido, é tão inteligente, não é? Mas boa parte do que eu construí tem a ver com isso, né? Fiz uma academia, vim trabalhar num lugar que eles gostam de gente inteligente, gostam de gente que finge que é inteligente. Então, estou bem acompanhada. Bem acompanhada. Imagine, eu acho que eu tenho essa mesma sensação. Imagine que nesse momento chega um diagnóstico para mim e diga: Jesus, você vai ter uma demência, né? E daqui a alguns anos você não vai saber o seu nome. Para mim, definitivamente, para a minha vida, possivelmente isso para mim é tão devastador do meu sentido de valor, do que se você dizer, olha, você vai ficar numa cadeira de roda, que é o que você vê com Stephen Hawking. Você dá um jeito de viver daquele jeito, mas você manteve esse elemento. Então, eu acho que a literatura tem caminhado, ela é incipiente, ela merece estudos. A gente tem que aumentar o valor agregado da vida e valorizar a vida por mais elementos. Talvez pesquisar mais sobre isso. E se você investe todos os valores da vida em ficar rico, ou em ser bonito, ou ser jovem, então valores que se agregam a pequenos espaços e que certamente irão desaparecer. A juventude não pode ser eterna. E tem pessoa que toda a vida está ligada a ela. Então, beleza, é ser jovem, eu vou ficar fazendo plástico a vida toda, eu vou manter esse meu corpinho eu já acompanhei um caso que não era meu caso, era um caso no hospital que a gente só discutiu, mas eu cheguei a conhecer essa mulher. Ela tinha 28 anos, não, tinha 32 anos na época. Ela já tinha tido 2 abortos, era o 3º aborto. Passou para o psicólogo e, no final, a gente descobre que, na verdade, ela tinha uma coisa que era muito importante para ela. Ela dizia repetidamente: eu tenho o mesmo peso que eu tinha quando eu tinha 15 anos. Isso era uma coisa extremamente importante para ela. Eu tenho o mesmo peso de quando eu tinha 15 anos e eu não quero subir. Então, por mais que ela quisesse ter filhos, quando ela começava a ter o aumento do peso da gravidez, ela sistematicamente começava dietas. Então, ela perdia o filho com 4, 5 meses por desnutrição. Porque ela era algo que ela não conseguia controlar. Para que ela levasse a gravidez a termo, ela teve que trabalhar essa questão, ficar internada. Então, não é muito, acho que a gente não pode só pensar no suicídio, mas talvez a gente precise pensar coletivamente as coisas sobre as quais a gente precisa agregar valor de vida. Não é? Se todo mundo só quiser com valor de vida ser entrepreneur, quero ter uma empresa de sucesso, todo mundo vai ter que ganhar dólar, todo mundo vai ter que ser rico, todo mundo vai ter que produzir um produto original, todo mundo vai ter que ter uma piscina em casa, porque isso é o que representa sucesso, realmente nós vamos ficar numa encruzilhada em que a vida é facilmente colocada em xeque. E com certeza
Não há condições neste planeta de todos nós chegarmos a esse plano. Mas enfim, reflexões que eu não tenho resposta a muitas questões, e desculpa, é isso daí, é tudo que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Podem subir todos os palestrantes agora. Só antes da gente abrir para perguntas, tem algumas pessoas que estavam na lista de espera e vieram hoje que não colocaram o e-mail para receber o certificado. É a Ana Rita, o Dimitrios, o Wilson, a Aline Cristina e a Silvia Maria. Se vocês estiverem aí, espera um pouquinho para no final a gente pegar o e-mail para mandar o certificado para vocês, tá bom? Então agora a gente vai abrir para perguntas. Então quem quiser perguntar alguma coisa, o Kim vai levar o microfone até você. Tem uma letra. Tem uma lá atrás que acho que... Alô? Boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou professora do curso de terapia ocupacional. Queria dar novamente os parabéns, à equipe toda que organizou o congresso, agradecer a mesa. E eu fiz duas reflexões um pouco sobre a nossa tarde. Primeiro eu vou colocar um pouco em provocação aí as questões que Jesus trouxe, mas de uma maneira geral em relação a toda a mesa, quando a gente vai olhando para as questões de associar a depressão e o suicídio. E aí a gente tem um círculo também vicioso, porque você vai olhar para o suicídio a partir do olhar médico, e aí você entrou no hospital, você tem que sair com um CID dali, e aí você associa, eu fico pensando quanto que é mais fácil você associar esses fatores, porque você precisa botar um CID, né? E aí tem um pouco a ver também com a fala da Jesus, no sentido de que a gente continua olhando muito para as questões do indivíduo, e que talvez questões ligadas ao suicídio também estão para além da questão de um transtorno, de um sofrimento, sim, mas de um transtorno mental, né? Então, situações onde a vida não vale a pena ser vivida, porque, de fato, é muito difícil ter esperança numa situação social muito grave, numa situação de violência, né? Onde o sujeito fica acuado porque você tem questões externas bastante presentes na vida do sujeito, e aí há uma tentativa de suicídio mas eu não sei o quanto que isso vai estar ligado à depressão ou não, né? E você não necessariamente vai identificar esses outros fatores que não associados à doença, porque ele vai ser visto dentro do hospital, e aí, enfim. Essa é uma questão do quanto que, assim, o valor de vida, né? Você fica só no sujeito, mas você tem outras estruturas para além, enfim, para uma reflexão e para pensar um pouco essa questão do que leva a pessoa à tentativa de encerrar a vida, né? De que a vida não vale a pena ser vivida. Queria um pouquinho ver um debate um pouco sobre isso. E por outro lado, gostei muito das questões das estratégias coletivas e colaborativas, né?
Acho que quando a Karina, principalmente, levanta uma série de sugestões que estão ao nosso alcance serem feitas, acho que isso é algo a se pensar, né? Acho que tem um movimento forte dos estudantes de graduação e pós-graduação, que eles começam a fazer parte das denúncias, né? Acho que a gente tem visto isso nas redes sociais, a questão da denúncia. Mas quando desculpa, a primeira palestrante, né? Agora me fugiu o seu nome, coloca, por exemplo, a Marina, né? Students Against Depression, eu acho que são estratégias também interessantes, né? Talvez ligadas à questão institucional, né? Assim, mas do fomento de estratégias de resiliência, de fomento à resiliência, que a gente pode olhar. E que talvez, eu fico pensando o quanto que a gente consegue identificar o que é que de fato a gente precisa incentivar, ou que a gente consegue. Então, de todos aqueles fatores, o que é que a gente pode fazer e precisa fazer mais coletivamente, que nós temos condições de fazer institucionalmente e fomentar mesmo esse tipo de ação. E alguns a gente não vai ter tanta gerência para isso, né? Mas alguns nós temos gerência e condições. Acho que é um pouco essas duas reflexões que eu queria compartilhar e poder pensar um pouco conjuntamente. Não achava. Talvez a gente pudesse ouvir pelo menos mais uma pessoa e a gente responde de dois em dois, porque daqui a pouco a gente vai ter que deixar, aí dá chance de mais gente falar. Pode ser, meninos que estão organizando? Tem mais uma ou duas pessoas que perguntam e a gente responde em bloco. Pode ser, meninas? E aí? Olá, boa tarde. Meu nome é Paloma, eu sou da Faculdade Anhanguera de Leme. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a mesa e parabenizá-las pelo evento, pelas ideias compartilhadas e as informações. E também a minha reflexão não foge do que a professora à frente colocou. E eu acho que tem algumas questões que, por exemplo, a primeira palestra foi apresentada muitas notícias sobre, né, o quanto é visível o que vem acontecendo. E também o relato de como isso é mais para a medicina do que, enfim, para o tratamento psicológico. Eu, enquanto estudante de psicologia, acredito que a gente tem que olhar mais para as questões do indivíduo do que em si o tratamento ou algum quadro que ele possa se encaixar, no caso da CID-10, DSM-5, etc. Então, eu anotei algumas questões sobre o que seria esse viver, né? E relacionando com as questões dos Estados Unidos e os índices e tal, eu tentei pensar na série Os 13 Porquês, onde tem a protagonista que, no fim, ela comete o suicídio, e o quanto isso não é trabalhado na escola, o quanto isso não é enxergado pelos jovens. E falando sobre estudante, a relação que os estudantes têm uns com os outros, acho que o diálogo é a forma mais coletiva, mais aceitável para se tratar um assunto tão abrangente quanto esse. Que suicídio é uma coisa que naturalmente, né, está sendo muito apontado ultimamente, e que realmente, tipo, não tem estratégias a quais a gente possa responder, né? Então, eu pensei, né, o que a gente possa estar fazendo, trabalhar o pensamento desses alunos, o quanto eles vão lidando com isso, porque assim, todo mundo sabe do cuidado do outro, a gente estuda para cuidar do outro, só que a gente não vê o quanto essas questões podem estar influenciando um só aluno. Porque quando a perspectiva é dele, quando o problema é com ele, é outro olhar. Também eu queria estar colocando sobre a segunda palestra, que é da psiquiatria e mais objetiva, o quanto seria bacana esse olhar da junção com a psicologia, né?
porque acredito que é muito importante a gente entender os casos, as definições, mas também o quanto deve ser falado, que tem essa articulação entre a psiquiatria e a psicologia, porque antigamente, principalmente no Sistema Único de Saúde, os indivíduos chegavam e falavam, eu estou sentindo isso, eu estou angustiada, etc. E saíam com um diagnóstico e um medicamento para tomar. Então, essas são algumas das reflexões que eu fiz. Achei muito pertinente o assunto. Gostaria de parabenizar principalmente a terceira palestrante, que levou um assunto de forma natural, que tratou as questões importantíssimas de uma forma mais descontraída e que envolveu todos nós de uma forma bem bacana. Eu acho que vocês duas, tanto a Thaís, como é teu nome mesmo? Paloma. Eu acho que são questões que colocam que são muito importantes. Eu acho que a gente recebeu uma tarefinha com o kit depressão e suicídio. Então, o kit que dava para fazer sobre o assunto foi esse, mas é óbvio que o suicídio é um fenômeno humano complexo. Eu concordo com a Paloma e concordo com a Thaís, que ele demanda reflexões de diversos níveis, não só sociológicos, antropológicos, sociais, fisiológicos, né? Anatômico, quer dizer, ele é um fenômeno complexo que pode acontecer em condições diferentes do que a gente colocou aqui. Já você tem líderes religiosos que já levou 100 e poucas pessoas a morrerem em condições sociais que você fica olhando e você não acredita. 110, 140 pessoas dentro de um culto religioso que se dispõem ao mesmo dia, em mesmo horário, morrerem ao mesmo tempo, matarem os seus filhos, morrerem com seus parceiros. Então, assim, o capítulo do suicídio, ele é um capítulo o iceberg, ele tem mais de um olhar e ele é bem-vindo, né? Você tem Durkheim falando disso, você tem fisiologistas falando disso, etólogos estudando o fenômeno do suicídio em diversas espécies. Eu acho que tem que ter, então, tem a questão da depressão, acho que a gente se focou nisso porque essa era a tarefa, mas há dimensões humanas complexas, porque eu acho até porque o suicídio, nós vivemos, a vida é vencer a morte, o fenômeno de viver todos os dias é vencer a morte. Né? A gente não, a vida é, antes de tudo, a batalha contra essa única coisa que é certa. Você vai morrer. Eu posso não saber nenhum assunto sobre qualquer outra pessoa que esteja nessa sala, mas eu tenho certeza que todos aqui irão morrer. Ela é um fato natural, ela é uma coisa inexorável. Então, viver para evitar a morte é uma coisa que você pode patologicamente se envolver ou se sentir atraído por ela. A grande questão é viver sem ela, viver como se, né, viver todos os dias num ponto equilibrado assim, em que eu sei que eu vou morrer, portanto eu não vou adiar tudo, mas ao mesmo tempo eu não sou refém do fato que eu vou morrer, eu vou viver cada dia. Então, os processos envolvidos nas condições de suicídio, eu volto a dizer, são muito conectados à ideia do que vale a pena viver, né? Então, acho que é uma construção social, que é a construção do indivíduo, que é a construção da... Enfim, acho que é complexo mesmo. Não dava para a gente exaurir agora mesmo, mas que bom que vocês deram oportunidade para a gente falar isso. Acho que eu, como psiquiatra, vou defender um pouco a sardinha do meu lado aqui, né? A tentativa da gente pôr nome nas coisas, eu acho que é uma tentativa humana da gente conseguir entender, né? Então, como a Jesus colocou, assim, não dá para colocar suicídio numa caixa, né? É algo extremamente complexo e que na história a concepção do suicídio vai se transformando, né? Agora a gente está, inclusive, vivendo um momento de alguns países se discutir o suicídio como uma saída, né? Tem pessoas que
optam por se suicidar e conseguem isso em alguns países de maneira legal e assistida. Então a gente está vivendo mudanças, inclusive, de concepções sociais, né? Eu acho que quando nós que cuidamos das pessoas, colocamos nome, a gente tenta de alguma forma calibrar possibilidades de ação, né? Então quando eu falo que alguém está deprimido e no contexto de depressão ela tentou um suicídio, eu consigo pensar em ações como psiquiatra que eu posso fazer, né? Então eu sei o tipo de medicação que eu vou usar, e os estudos no mundo inteiro vão usar os mesmos critérios diagnósticos e vão usar os mesmos tipos de medicação, vão testar, e aí eu vou poder calibrar a minha ação nisso, né? Vou fazer isso de uma maneira científica e não no achismo. E a mesma coisa para as intervenções terapêuticas. O suicídio no contexto da psicose tem uma outra conduta. Então, eu acho que é nessa tentativa que a gente põe nomes, mas a gente não reduz a esses nomes, né? Então, para mim, assim, na minha prática diária, posso falar isso por mim, eu nunca vou reduzir o paciente a um diagnóstico, né? E eu concordo, assim, eu acho que a visão E aí eu acho que é uma questão até de angústia, né? Assim, quando eu olho a situação social das coisas e eu identifico isso, qual a minha autonomia de interferir nisso? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que pensando no modelo de atenção na saúde no Brasil, até pensando na questão do psicossocial, né? Quando a gente, entre aspas, encaminha um paciente para cuidados, a gente sempre encaminha o paciente grave para cuidado multidisciplinar, né? Então a questão social sempre está inclusa. Então a gente não ignora. E acho que aí também tem uma falha nossa médica, né? O CID tem um Z, né? O Z do CID trabalha com questões que não são tão biológicas, né? A gente esquece de colocar isso nos encaminhamentos. Isso é uma verdade também. Mas eu acho que tem uma questão da gente também evitar lidar com essas situações, porque elas são muito angustiantes e muitas vezes a gente não consegue melhorar essas condições. Então eu também acho que, e aí assim, eu estou colocando inclusive como médica, se a gente identifica, a gente vê que ela existe, mas a gente finge que não vê, porque a gente não consegue dar muita resposta para isso. É muito mais fácil eu medicar com antidepressivo, entendeu? Eu vou, faço uma receita, explico como toma, tá na minha autonomia marcar o retorno, ver a resposta, mas quando eu identifico outras situações, a gente às vezes não consegue dar respostas, né? Isso foge muito da nossa autonomia. Então eu também acho que tem uma questão relacionada a isso. Assim, quando a gente não sabe lidar com isso, a gente evita, né? A gente fica dando uma defesa. Enfim, era essa que eu acho que era a colocação de... Eu concordo com a Jesus de que realmente a gente fez um pequeno recorte, cada uma, não sei se elas combinaram, mas eu particularmente não combinei nada, assim, e eu acho que ficou bom porque cada uma falou um pouquinho de cada coisa, mas mesmo assim, juntando as três, a gente fez um pequeno recorte, que daria um tema muito macro, só se a gente falasse sobre depressão, a gente conseguiria ficar a tarde inteira falando só sobre depressão e condições psiquiátricas, né, e todas as consequências. Quando a Paloma pergunta um pouquinho sobre o que seria esse viver, eu acho que já está justamente ligado com o que você disse da psicologia. Seria a gente conseguir identificar as nossas emoções, pensamentos, comportamentos, nossas ações,
Esse viver seria, a partir de uma identificação, a gente conseguir fazer essa alteração do que não está certo, nossas condutas, do que a gente acredita que é ser feliz, do que nos traz bem-estar e satisfação. Porque não necessariamente estar, por exemplo, na pós-graduação pode de fato ser o que a gente imaginava que seria. E não há nenhum problema a gente voltar atrás, reconhecer o que não nos faz feliz e voltar atrás. Isso é viver, é dar prioridade para nós mesmos. Eu gosto muito de uma frase de Augusto Cury que ele fala assim, que às vezes as pessoas viajam por países, continentes, mas não conseguem fazer uma viagem para dentro de si mesmo e se reconhecer. Então eu acho que esse viver é esse processo de se reconhecer um pouco. E também quando a gente fala um pouco sobre as alternativas, né? Quando eu falei do bloqueio da escrita, lá em Minas Gerais eles têm uma alternativa para o bloqueio da escrita, que eles criaram alguns grupos, que isso serve também tanto para a depressão quanto para o contexto do suicídio, desses temas macro. No bloqueio da escrita eles criaram um grupo dentro da universidade, no qual esse grupo pequeno, eles conversam sobre as dificuldades que eles têm na escrita. Olha, eu estou tendo dificuldade para fazer a introdução aqui do meu TCC. Eles vão compartilhando de uma forma que não haja uma pressão em cima, de que não haja uma cobrança, são amigos. Eles vão compartilhando ideias. E isso serve para todos os contextos. Se o meu problema na graduação, na pós-graduação é a escrita, é a minha dificuldade, por que não montar um grupo com os amigos, com quem tem dificuldade e falar um pouco disso sem ter uma pressão, uma cobrança, um prazo para cumprir isso? A partir do momento que a gente se expõe, ouve o outro, a gente também consegue ter uma reflexão diferente da nossa problemática, da dimensão da nossa problemática. Então, penso, quando você falou um pouquinho, pensei sobre esse projeto que em Minas Gerais eles fazem do bloqueio da escrita, que isso pode também se estender para contextos de depressão, contextos de estudo. Estou com dificuldade, por que não montar grupos? Por que não pedir para uma coordenação do departamento para promover diálogos entre os alunos, promover diálogos entre departamentos, essa promoção de diálogos e incentivo dos próprios alunos para grupos, para conversas? Isso também faz com que as pessoas vejam assim, olha, eu tenho problemas, mas eu vi que o outro também tem um problema muito parecido com o meu. Isso ameniza a minha dor, ameniza então os meus sofrimentos, sintomas depressivos e a minha tentativa macro de no futuro cometer suicídio. A redução dessa probabilidade da pessoa cometer suicídio após já tendo os sintomas de depressão se reduz muito quando a gente procura auxílio, não necessariamente precisa ser psicológico, do medicamento, mas primeiramente dos amigos, suporte social. E isso faz a diferença para a gente conseguir pensar um pouco nessa temática assim, de possíveis soluções para o suicídio e para a depressão. Olá, aqui. Boa tarde. Meu nome é Ana e eu queria fazer uns questionamentos em cima de um recorte específico sobre a pós-graduação e levando em consideração várias coisas que vocês três falaram. Então, se a gente pensar o panorama atual da pós-graduação no Brasil, que até a Marina chegou já a citar, sobre a questão de uma mudança brusca, de queda de investimento, bolsas, e levando em consideração as pessoas que estão ali inseridas, porque realmente aquilo era a meta de vida, a alegria de viver, o que estava levando a pessoa ali a ter planos. Se vocês acreditam que há uma tendência de acontecer um aumento de número de suicídio e de casos de depressão maior, ou os outros quadros depressivos dentro do transtorno de depressão, e quais seriam os possíveis manejos terapêuticos que a universidade pode se antever em relação a isso, que, pelo menos ao meu ver, eu acredito que vai começar a ter um crescimento, porque você está tirando o chão de toda uma geração de pessoas. Boa tarde, meu nome é Flávio, eu sou estudante da Unicep. Eu gostaria de perguntar mais de um modo macro sobre o tema de depressão e suicídio. Como é que está a situação das pesquisas e estudos recentemente nessas áreas, respectivamente em psicologia e psiquiatria,
E que tipo de ações, providências têm sido tomadas dentro das suas respectivas universidades? O FSCar, o Unesp, ou também outras instituições que tenham contato? Bom, como você falou da pós-graduação, você falou assim, que tiram o recurso, o corte de verbas, né, tira o chão, e aí eu complementei na minha cabeça, tiram o sonho, muitas vezes, das pessoas, né? Porque como você disse, quem tem o sonho de continuar a pós-graduação, que já é uma meta de vida, eu posso te dizer por mim, sempre foi, desde o primeiro dia da graduação, eu sabia que eu queria fazer pós-graduação, então já era algo definido. Então eu penso, como você fala um pouco da pós-graduação e as dificuldades, pode aumentar o suicídio dentro do programa de pós-graduação com o tempo, eu acho que não é somente a questão do corte de verbas que pode aumentar essa tendência de suicídios. A tendência de suicídio pode aumentar a qualquer momento, e isso varia muito da pessoa, de como o aluno tem resiliência para lidar com algumas situações e de como ele vai aceitar esse tipo de mudanças que o próprio governo, enfim, o país vem passando. É claro que a gente já cria uma expectativa sobre a pós-graduação de que a gente vai adquirir conhecimento para alcançar depois algo macro, que é uma docência, enfim, algo nesse sentido um pouco mais amplo. Eu penso que a tendência de suicídios pode aumentar sim, mas não está diretamente ligada ao fato de que as bolsas vão ser cortadas, estão sendo cortadas e reduzidas, mas sim a outros fatores intrínsecos também, como essa própria competição, que é um dos pontos que eu ressalto muito. O aluno pode ter uma dupla jornada, pode trabalhar, pode ter seu recurso financeiro por um outro lado, mas ainda assim, se ele tiver uma pressão muito grande, mas você não publica, mas você não faz nada, isso parte muitas vezes das outras pessoas. Quem que é o seu círculo social dentro da pós-graduação? Esse suporte na pós-graduação, seja do seu orientador, seja dos seus amigos, do seu próprio centro de departamento, coordenação, esse suporte é muito necessário e faz com que as pessoas tenham queda, tanto na depressão quanto tendências de suicídio, porque a gente não pode somente pensar que o corte de verbas está relacionado a suicídio, porque a gente tem outras alternativas também para a substância, embora a gente já acredite que o adequado, claramente, seria esse suporte da bolsa. Mas eu penso que uma das alternativas que os programas podem fornecer foi um pouquinho voltado àquilo que eu falei até do bloqueio de escrita. Criar esse tipo de grupos. Na Unesp, no programa de pós-graduação da psicologia, a gente tem uns momentos que, vou dizer assim, semestralmente, a gente faz um simpósio só entre os alunos para conversar sobre um tema, sim, que os alunos sugerem. E assim, naquele simpósio, passa para o outro semestre um outro tema. E esse mês agora vai ter uma dessas palestras. E é justamente relacionado a isso, a quanto que a competição acadêmica e essas interações na pós-graduação podem adoecer o aluno. E é um debate que todos fazem, é um momento que todos participam, porque as pessoas não querem só ouvir, as pessoas também querem falar. E acredito que se quiserem, nesses momentos, as pessoas chegam até a chorar, choram e vão contando as coisas. Então é um momento que tem alguém claramente mediando, né, orientando ali a nossa discussão, mas as pessoas conseguem ter essa percepção de que a minha situação está difícil, mas a do outro também está, e de que existem outras alternativas. E conversar com o programa sempre o que é possível fazer. Os programas estão envoltos de professores extremamente capacitados, e esses professores sempre dão auxílio. Eu sei porque lá na Unesp, acredito que na UFSCar seja da mesma forma. Os professores sempre sabem de um estágio, um programa de trainee, eles vão indicando os alunos, e essas condições aversivas vão sendo reduzidas pelo suporte. Então penso que a pós-graduação é difícil na atual situação que estamos, mas eu também vejo uma melhora futura. Eu acredito nessa melhora, eu acredito que as condições do Brasil podem vir a melhorar e talvez um tempinho, uns 3, 4 anos, mas eu acho que eu tenho o suficiente para a gente se restabelecer. E eu jamais diria para alguém para desistir da pós-graduação, porque daqui 4, 5 anos, quando o Brasil se reestruturar, estiver totalmente estável economicamente falando, as pessoas vão ter seus mestrados e doutorados. Fora Temer. Sim, exatamente. É o principal para o Brasil melhorar.
E aí, pensando justamente se isso acontecer, né? Que aí eu vejo a melhora. Então, daqui 4, 5 anos, quando as coisas melhorarem, com certeza o Temer está bem longe. Se isso acontecer ou não, só ele estiver fora, vem coisa de dentro para fora. E aí eu penso, daqui 5 anos, as pessoas que fizeram pós-graduação, que acreditaram, já vão ter seus títulos, vão ser mestres, doutores, as coisas vão melhorar, as pessoas já podem ingressar novamente e não estabilizar agora, parar e falar, o Brasil parou, vou parar junto. Não, a gente tem que continuar dentro das nossas limitações e também pensar assim, o programa e o seu orientador vão fazer a diferença para a sua saúde mental, a escolha do seu orientador, para que ele possa compreender a sua situação. Algumas pessoas conseguem estudar e financiar a própria pesquisa, ok, é a condição da pessoa. Outros não tanto. Então, ó, professor, minha limitação é essa. Eu não consigo morar aqui, eu vou ter que fazer reuniões por Skype. Ok, o professor vai compreender? Isso torna a relação muito mais saudável e, consequentemente, garante o sucesso na pós-graduação. Eu acho que a gente vai viver momentos nos próximos anos que a gente vai ter que ser muito criativo e flexível, né? Em geral, assim, a gente vai viver algumas adversidades, assim, especificamente na saúde mental, eu já estou prevendo algumas coisas bem negras, assim, e aí eu acho que a gente vai ter que ser bastante flexível e criativo para pensar em novas estratégias de cuidado e atenção mesmo para as pessoas, né? E eu concordo muito com você, assim, eu acho que as pessoas que estão recebendo esses estudantes também vão ter que mudar a forma, né? A gente não vai poder ficar do mesmo jeito, assim, as pessoas vão precisar trabalhar agora para fazer pós-graduação, então a cobrança vai poder ser a mesma, não sei, a gente vai ter que mudar, né? As exigências vão ter que mudar para a gente continuar aí lutando contra a maré. Porque eu acho que a ideia não é formar pessoas pensantes nesse país, né? A ideia é de continuar formando pessoas que seguem. E aí é interessante não ter tanta gente na pós-graduação, né? Então, como é que a gente nada contra a maré, né? A gente ser mais flexível e ser resistente aí às mudanças. Enfim. No Brasil, assim, a gente está prestando mais atenção, né, em relação à saúde mental dos universitários nesses últimos 10, 15 anos, assim, né, com mais cuidado, criando produção científica mesmo, né. A gente tem muita iniciativa, tem muitos espaços de cuidados nas universidades já há mais tempo, mas criando produção em cima disso é uma coisa mais recente. Varia muito de universidade para universidade as iniciativas e acho que é importante porque as universidades têm as suas particularidades. Então, assim, o que eu penso aqui na UFSCar, né? Eu acho que a gente precisa sentar, observar qual é o perfil desses alunos que estão aqui, quais são as necessidades deles que estão aqui e começar a traçar estratégias, pensando desde a promoção até o tratamento efetivamente. E aí a gente tem que pensar em frentes. A gente sabe, por exemplo, que estratégias para a área de exatas vai ser diferente das estratégias para a área de humanas e para a área de saúde. Né? Isso os estudos falam, é diferente. Os conflitos, as tensões que esses alunos vivem é diferente. Então, como é que a gente vai traçar? Vai ter que ser muito particular. Quando esse tipo de evento acontece, né, e tem pessoas da gestão apoiando, eu vejo isso com bons olhos. Né? Eu acho que isso provavelmente vai ser uma iniciativa de política na universidade. E é a partir disso que a gente pode traçar alguma coisa. Só dá para pensar em ação quando a gente conhece com quem a gente está tratando. Né? Então, quando você fala da Unesp, eu vejo que é uma realidade. Eu vim da Unicamp, minha residência lá, é muito diferente da Unicamp e é muito diferente da UFSCar, onde eu me formei. Então, assim, não dá para a gente trazer esses estudos que são feitos micros, né, para a nossa própria realidade. Dá para tentar algumas coisas. Acho que, inclusive, enquanto a gente está vendo que população é essa, a gente tem que começar a tentar e vai ser a tentativa-erro. Fez, não deu certo, vou pensar em outra coisa. Porque a gente não tem muito material no Brasil. Não acho que tudo que é feito fora vai caber aqui. Né? Por exemplo, a gente tem muito estudo nos Estados Unidos. Mas grande, por exemplo, muita população universitária norte-americana, inclusive nem é norte-americana, né? É chinês.
Então, não dá para pensar na mesma estratégia, né? A gente pode pegar alguns exemplos, tentar praticar aqui, mas talvez não dê certo porque a população é diferente, né? A gente tem outras questões, a vulnerabilidade socioeconômica do Brasil é muito mais intensa, então como é que a gente lida com isso nesse ambiente? Então a gente vai ter que fazer tentativa e erro, eu não consigo ver outra forma. Acho que uma das coisas que a gente precisa fazer mais fortemente dentro dos ambientes universitários é a sensibilização das pessoas que lidam com os alunos, né? Desde os docentes, dos técnicos, dos profissionais. E eu acho que isso é bem difícil, né? Existe uma resistência gigantesca de se tratar desses assuntos nesses espaços. Assim, eu vejo, quando eu vou fazer eventos com o pessoal da engenharia mecânica, assim, são sempre os mesmos docentes que são os docentes que nunca dão problema, né? Aqueles que dão problema nunca estão nos eventos. Então, assim, como é que a gente chega nessas pessoas para sensibilizá-las, né? E eu acho que isso a universidade vai ter que comprar, porque vai ter que vir na universidade, não dá para o aluno peitar o professor. Então, como é que a gente chega nessas pessoas? Como é que a gente chega nesses técnicos para poder sensibilizar e poder oferecer algum tipo de cuidado? Acho que essas são coisas que a gente levanta para reflexão. Eu não tenho a resposta. E acho que eventos como esse talvez a gente consiga começar a elaborar algumas respostas e tentativas. Tentar ser rápido. Acho que a minha não foi na mesma direção que eu iria. Eu acho que a gente não tem pesquisas sobre a questão específica do suicídio, mas talvez o que a gente precise investir não é só isso, é a questão da saúde mental em geral, e eu acho que da qualidade de vida. Que mais do que pensar em doença, eu acho que pensar em qualidade de vida é uma condição importante, produzir, porque vai na direção da produção de uma amplitude maior, preventiva e etc. Então, acho que a gente precisa descobrir mais. Tem muita coisa na China. Eu estava vendo uma pesquisa eles passam uma proposta de filme, aquele The Bridge, aquele filme The Bridge, eles relatando, que passam para alunos de medicina e enfermagem para sensibilizar sobre o suicídio ou não. Então, eles têm sido feitas pesquisas, então a gente precisa gerar essa pesquisa. Existe, com relação a Ana, eu sou um pouco bem, mas vocês perceberam pela minha reação, um pouco mais pessimista que a Marina. Eu acho que nós estamos com um perfil tão parecido com 38 e 39 que me deixa assustadíssima em termos de cenário. Nós já tivemos um momento histórico em que suicídios em massas aconteceram. A Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, foi um estudo de casos em ciências sociais. Então, você tem como prevenir, você tem o macro, o microcosmo, que é o que a gente está falando aqui, que são das relações individuais, mas você tem um macrocosmo político de relações que não pode ser ignorado. Então, se nós continuarmos com um cenário de uma política de 20 anos de congelamento das verbas públicas para as condições de saúde e de educação, nós podemos criar, e nenhuma tentativa de reverter esse quadro insano desse homem louco, dos T's que assumiram o poder, o T de lá e o T daqui, né? Eu acho que pode ter um cenário de macro muito sofisticado, que mesmo com as nossas tentativas micro, você vai ter o desmantelamento do nosso sistema. Há um cenário, o SUAS já está sendo extinto. Quer dizer, como é que você vai cuidar de prevenção, de saúde, de cuidado, de violência sem o SUAS? Que nós conseguimos de forma suada, então, descontinuar o SUAS, o empobrecimento do SUS, dos recursos do SUS. Em uma perspectiva de 20 anos com a mesma verba, eu acho que em termos macro, a absorção do mercado brasileiro muito rapidamente não vai ser um cenário favorável, não será muito diferente da Alemanha pré-guerra. Tá? Eu não acho, eu não quero ser exagerada, mas eu acho que a gente tem que entender esse cenário para sermos mais eficientes no nosso fora Temer e fora esses processos políticos que são devastadores a muito curto prazo.
Então, assim, eu estou pensando nos alunos de pós, no empregado, qualquer pessoa que queira emprego nesse Brasil nos próximos 10 anos, no trabalhador rural, no aposentado. O cenário do trabalho brasileiro é devastador. E isso gera condições psicológicas, sociais, humanas, que a gente tem que lutar todos os dias. Então, acho que temos ações nesse nosso, que eu estou chamando aqui de microcosmo, para não pensar numa coisa, não sei, precisava pensar numa palavra melhor, mas também precisamos ter ações de políticas de macrocosmo, para a gente não caminhar para uma situação social devastadora, na minha percepção. Realmente fico pessimista se esse cenário que o Temer construiu se mantiver nos próximos 20 anos. Por conta do tempo, a gente vai precisar encerrar as perguntas por hoje, tá bom? Eu gostaria de agradecer em nome da organização, todo mundo que participou, que fez questionamentos, as falas das nossas palestrantes. E amanhã tem mais. A gente começa com a mesa 3 amanhã às 8. Vão ter as oficinas também a partir das 9. Certo? Então a gente se vê amanhã. É isso aí, por hoje é só.